A Terra-Distância é a adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, um projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos e empréstimos do Banco Mundial. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou a Lenay Macário Alves, engenheira agrônoma da Cooperarte, e hoje vamos falar sobre poda de cacaueira. Um dos principais problemas das baixas produtividades das lavouras de cacau no Brasil e na maioria dos países produtores é a má formação dos cacaueiros. Isto ocorre devido à falta de conhecimento sobre a fisiologia da produção e utilização adequada da poda para a formação de unidades produtoras eficientes. No cacaueiro, a ideia central é formar uma copa mais eficiente na captação de luz solar, mantendo no seu crescimento dentro do espaçamento do plantio originalmente planejado. Esta poda arquitetural tem como objetivo evitar o sombreamento de ramos dentro da copa e invasões entre copas ou variações muito grandes entre outras plantas. Portanto, o cultivo do cacaueiro deve ser realizado livre de competição. Desta maneira, todas terão sua eficiência fotossintética aumentada, com uma partição de fotoassimilados que favoreça a produção de flores, frutos e sementes. Somente assim pode alcançar a uniformidade dentro do plantio em termos de comportamento produtivo. Em geral, quanto maior a uniformidade das plantas, maior também será a facilidade para a aplicação de todas as outras práticas agronômicas, como a poda, a colheita, a desbrota. No cacaueiro temos dois tipos de ramos, os ramos ortotrópicos, conhecidos também como o chupão, ou os ramos improdutivos. Estes ramos são de crescimento em sentido vertical, que originam múltiplos brotos existentes ao longo do caule. São ramos bastante energéticos, porque a movimentação da seiva no seu interior é mais rápida e seu papel na formação é de madeira. Já os ramos plagiotrópicos, conhecidos também como a palma, são os ramos produtivos. São os ramos que têm o crescimento horizontais, chamado de ramos de produção, devido à sua maior capacidade de gerar frutos. Nos ramos plagiotrópicos, cada axila de uma folha há botões florais, que podem originar um novo ramo plagiotrópico. Na formação plagiotrópica, não há brotos entorpecidos se o ramo é cortado ao longo da haste principal, não vai crescer outro ramo em seu lugar. As podas iniciais de formação são executadas entre 7 a 12 meses de plantio e tem a sua finalidade de formar e definir uma arquitetura de copa adequada, capaz de torná-la mais eficiente em todos os sentidos e garantir uma alta produção. Uma vez definida a arquitetura da copa desejada, esta deve ser mantida através da poda de manutenção. A poda de manutenção deve ser realizada 1 ou 2 vezes ao ano, apenas encurtando as pontas dos ramos, com o objetivo de manter os cacaueiros dentro do espaçamento originalmente planejado. Isso evitará que a copa de uma planta invada o espaço da outra, ou que variações em altura de planta venham a ocorrer. Caso algum ramo da copa esteja causando alto sombreamento, deve ser podado ou eliminado. Além das palmas indesejáveis, deve ser retirado qualquer ramo ortotrópico, ou chupão, como popularmente é conhecido, que surge ao longo do caule na copa do cacaueiro. A retirada das palmas e chupões deve ser feita cortando-os rente ao tronco ou ramos, evitando assim deixar partes por onde passam proliferar mais brotações indesejáveis. O tratamento das partes cortadas deve ser realizado com a cauda de enxofre ou uma forma de prevenção de disseminação de doenças, especialmente o mal do facão causado pelo fungo Ceratociste cacaufunesta. Todo broto representa uma fonte de dreno e, portanto, concorre por nutrientes na partição de fotoassimilados. Vale ressaltar a necessidade de realizar a limpeza das ferramentas utilizando 10 ml de água sanitária em 1 litro de água.
essa limpeza deve ser realizada sempre após a poda das plantas, principalmente se a planta estiver infectada com algum tipo de doença. As podas de formação podem ser realizadas em qualquer época do ano. Já as podas de manutenção podem ser realizadas preferencialmente em períodos que antecedem a floração e frutificação. Geralmente esta ocorre de dezembro a março ou quando a produção dos frutos estiver basicamente terminada, que vão de abril a setembro. Isso classifica aí como o cacau, né? O cacau do temporão e a safra. Se a poda de manutenção puder ser realizada antes do início do período de estiagem, ela protegerá as plantas de perda excessiva de água durante o período da seca. A poda de manutenção se tornará mais vigorosa quando a poda de formação não atingir os objetivos desejados ou quando a planta nunca tiver sido podada. Quando isso ocorre, deve observar com muito cuidado os ramos que serão podados, porque a poda errônea pode reduzir a produtividade do cacaueiro por um longo tempo, meses ou até anos, elevando o nível de doenças e desenvolvimento de ervas daninhas. A gente precisa ter bastante cuidado com a poda, porque a gente pode ocasionar a morte da planta, a gente pode tornar aquela planta improdutiva. E caso a gente não realize a asepsia das ferramentas, a gente pode estar proliferando dentro do próprio cacaual doenças. Uma poda realizada em plantas adultas produtivas que visa manter a forma da planta ideal para uma boa produção, observando a altura e a largura para não haver entrelaçamentos entre galhos de plantas vizinhas ou da própria planta, evitando o autossombreamento. É uma poda que serve para individualizar as plantas dentro do estande. Em áreas de produção com sombreamento definitivo, o formato da poda em taça deve ser o centro da copa um pouco mais aberto. Nas áreas de produção a pleno sol, deve-se evitar a exposição do caule e das almofadas florais à luz solar de forma direta. O corte nos galhos deve ser sempre em bisel, evitando o acúmulo de água e o apodrecimento do galho. Deve-se evitar a exposição em excesso dos galhos podados ao sol, pois pode ocorrer um descascamento ou secamento dos ramos. Para evitar isso, deve haver um bom senso na poda, pois cada planta tem a sua estrutura. A poda fitossanitária é uma poda muito importante no controle de pragas e doenças, pois o objetivo dela é retirar os galhos secos, doentes e atacados por pragas. É uma poda importantíssima no controle da doença da vassoura de bruxa, removendo os galhos atacados, verdes e secos. Agora vamos partir para a nossa prática, para realizar a demonstração da poda de cacauíra. Olá, retornando aqui com a nossa prática. E com o auxílio do nosso amigo Paulo Nunes, a gente vai fazer a demonstração. Essa é uma planta de cacau comum, realizada a propagação por semente, né, via seminal, onde era para ter sido realizado a enxertia. No entanto, foi deixado se desenvolver. Como a gente pode observar, essa planta é uma planta que ela já deveria ter sido realizada a poda de formação, para a gente poder começar a formar a arquitetura da planta. Então a gente pode mostrar aqui nessa planta, onde os galhos eles começam a se entrelaçar quando a poda não é realizada. O galho de um lado ele invade o lado oposto, onde isso dificulta a captação e realiza também, consequentemente, o autossombreamento. Um ramo plagiotrópico em formato de palma, aqui. E aqui nós temos o ramo ortotrópico, ou chupão. Esse ramo é um ramo improdutivo que vai apenas estar sugando a seiva da planta, fazendo com que essa planta se torne uma planta improdutiva, evitando que ela produza flores e frutos, aumentando sua produtividade. Bom, boa tarde. As ferramentas utilizadas nessa operação é a tesoura de poda previamente higienizada e a serra tipo canivete. Para ramos mais grossos usa-se a serra, mas ramos mais finos usa-se a tesoura. Como a Helena bem falou, aqui é uma planta seminal
onde já devia ter sido feita a primeira poda de formação. Então esses ramos que estão geralmente indo para baixo, a gente tira. E tenta fazer uma prévia frenagem nos ramos, onde a gente quer que a planta fique tipo uma taça meio arredondada. Vai conduzindo. E esses ramos, aqui os chupões, a gente tem que tirar, porque ela só vai sugar a planta e auto-sombrear também. Como é um ramo mais lenhoso, mais grosso um pouco, aí a gente tem que tirar com a serra. Lembrar de tirar sempre rente ao galho, para não ficar cabide e entrar doença. Aqui é o caso de outro ramo, chupão. Esses outros a gente tem que tentar frear ela, que é para a planta ficar lá no espaço dela. Esse aqui pode ficar mais um pouco. A gente só dá uma leve frenagem. Está feita a primeira poda de formação. Aqui é uma planta propagada através da estaquia, uma planta de pH 16, como a gente pode observar pelo formato das folhas, né? Formato mais fino e em tamanho de lança. Essa é uma planta de alta produtividade, então ela deveria ter sido feita também a poda de formação. A gente vai estar realizando nesse momento, retirando os ramos que estão invadindo a área da outra, onde eles vão, a arquitetura da copa ela vai se construir dentro do espaçamento desejado que a gente precisa. Okay? Bom, nesse momento a gente deve olhar a estrutura da planta. Tem muitos galhos sombreando ela mesmo se auto-sombreando. É uma planta jovem, está começando a sua vida produtiva. E a gente deve fazer com que ela fique bem arejada e tenha condição de produzir. No início não se faz muita poda, como se fala é de formação, então a planta está se formando. No momento aqui basta, mas depois pode vir fazer uma nova de manutenção. Aqui, gente, nós estamos demonstrando um formato de corte em cabide, onde a gente não pode deixar na planta. Esse corte neste formato, ele favorece a proliferação de fungos, bactérias e até morte da própria ramo e, consequentemente, a planta. O ideal é que a gente realize o corte sempre em formato de bisel e bem rente ao tronco, né? Bem rente ao caule, o ramo da planta. Quando a gente deixa esse bisel ou esse cabide nesse local, a tendência é que acumule água e tenha umidade, né? Então, com a umidade, excesso de água, os fungos irão se reproduzir facilmente e as doenças ali irão se instaurar. Essa é uma planta já adulta, onde nós vamos realizar a poda de manutenção, com a abertura da copa, onde vocês vão observar na prática a diferença da luminosidade do local. A gente vai fazer a abertura da copa e vai ser possível os raios solares entrarem para que esses galhos e ramos que estão por baixo eles possam vir realizar a fotossíntese adequadamente. Como a planta já foi enxertada no broto basal, já chegou numa idade que ela precisa de abertura de luz. E essa abertura de luz é o que nós vamos fazer agora.
galho, por ser grande, a gente tirou primeiro, desmamou ele e depois vem e tira cá no canto. O mesmo vamos fazer com esse aqui. Pode olhar a dificuldade que já está a abertura de luz. Cada parte maior do ramo, aí agora vem aqui embaixo e tira o que ficou. Já que a planta está desse lado aqui. Aí nós vamos terminar o serviço com uma leve poda, porque a planta já estava se desviando debaixo da sombra. Tem os brotinhos laterais que também nessa de manutenção a gente vem e retira. Está feita a poda de abertura de luz. Essa poda que foi realizada, a gente observa que foi retirada apenas um lado da planta adulta, onde a gente aguarda a planta nova se estabelecer, né, a planta enxertada ao lado da planta antiga. A gente precisa que ela se estabeleça para realizar a retirada total da planta antiga. Então, aos poucos, a gente vai realizando essa poda para que futuramente a gente fique só com a planta geneticamente melhorada e a nossa produção, né, a gente tem uma área altamente produtiva com o novo clone. Então, essa foi nossa atividade de hoje, poda de cacaueiro. A gente agradece a participação novamente do nosso amigo Paulo e dos beneficiários aqui da Associação de Buíque e pedimos a todos que se inscrevam no nosso canal, Cooperaste_Oficial. Muito obrigada. A Terra Distância é a adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, um projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos e empréstimos do Banco Mundial.